nesse momento sem falar da nossa dor e da nossa tristeza em relação ao crescimento alarmante do feminicídio no nosso país. Então, as notícias que nós temos mais recentemente são notícias muito duras para todo o campo popular, para toda pessoa que defende os direitos humanos, para todas as pessoas que defendem a democracia. Porque não é possível falar de democracia sem falar sobre a defesa do básico, que até o Estado burguês tem que garantir, que é o direito à vida. Então, eu queria dizer, lendo aqui alguns trechos para vocês, dessas matérias, porque eu penso que nós temos que falar sobre isso, porque infelizmente, nós todos sabemos o que está acontecendo, mas a gente precisa ver, a gente precisa falar, porque todos os dias matam 8 de nós, e agora, nesse momento, já são mais de 1.000 mulheres, e todo ano a série histórica aumenta, estão matando mais as mulheres, e eu queria fazer uma reflexão com vocês, sobre o que isso tem a ver com essa conjuntura que nós estamos vivendo, por que estão matando mais as mulheres nesse momento. Homem atira com 2 armas contra a ex-mulher dentro de pastelaria onde ela trabalha em São Paulo. Um homem atirou pelo menos 4 vezes, usando 2 armas ao mesmo tempo, contra a ex-companheira de 38 anos, na manhã desta segunda-feira, dia 1º de dezembro, no bairro Jardim Fontales, da zona norte de São Paulo. A tentativa de feminicídio ocorreu dentro de uma pastelaria, onde a vítima trabalha e foi registrada por uma câmara de segurança. Nas imagens obtidas pela TV Globo, o agressor se aproxima da ex-mulher e repete várias vezes: "Você não vai sair, você não vai sair." Diante da negativa, ele saca 2 armas e atira contra ela. Uma outra notícia que eu quero ler, e eu quero pedir a atenção especialmente dos homens, porque nessa luta contra o feminicídio, nós vamos precisar muito dos homens. Porque nós, as mulheres, nós temos falado sobre isso o tempo inteiro, mas não tem adiantado. Então eu quero pedir a ajuda dos homens. Mulher e 4 filhos mortos em incêndio no Recife são enterrados. Não está doendo pouco, não. Está doendo muito, diz a prima. A mulher e os 4 filhos mortos em um incêndio criminoso na comunidade de Cauã, no bairro da Caxangá, na zona oeste do Recife, no sábado, dia 29 de novembro, foram enterrados na tarde desta segunda-feira, 1º de dezembro. O enterro de Isabelle Gomes de Macedo, de 40 anos, de Aline, de 7 anos, de Adriel, de 4 anos, de Aguinaldo, de 3 anos, e de Ariel, de 1 ano, aconteceu sob forte comoção de parentes e amigos. O suspeito de causar o incêndio, aqui chamado de companheiro da mulher e pai das crianças, Aguinaldo José Alves, de 39 anos, teve prisão preventiva decretada pela Justiça e foi levada ao Centro de Observação Criminológica. Eu vou pular uma notícia, para não me estender muito, mas eu queria lembrar também da violência praticada contra a Tainara, em São Paulo, em que ela foi arrastada por 1 quilômetro por um ex-ficante, sob alegação de ciúme, e ela teve que amputar as 2 pernas. Está em estado grave no hospital. E por último eu quero falar de uma notícia que chocou todos nós, que ocorreu, um crime que ocorreu no Cefet do Rio de Janeiro. No Cefet do Rio de Janeiro, 2 companheiras nossas de trabalho, 2 servidoras públicas federais, foram mortas porque um homem, um servidor público, não aceitando a liderança, o comando de uma mulher, matou sua chefe e matou também a psicóloga do setor e se matou em seguida. Então, ia matar uma terceira e não achou. O Mário está me atualizando aqui.
Então, matou a Nani, a Laís e a Lani, 2 companheiras do Cefet Rio de Janeiro. Mulheres trabalhadoras, uma era mãe, gostavam de música, gostavam de cultura, tinham uma vida toda pela frente e foram mortas. E eu queria falar com vocês, assim, o que isso tem a ver com a nossa análise de conjuntura? Eu acho que tem a ver com tudo. E eu queria perguntar para vocês, vou ficar de pé um pouquinho para vê-los melhor. O que isso tem a ver, por exemplo, com a conjuntura e com o crescimento da extrema-direita? A violência contra as mulheres, o ódio às mulheres, é algo frequente na sociedade brasileira. Mas por que está crescendo a violência e o feminicídio? Está crescendo no bojo do crescimento da extrema-direita. Então a gente vai precisar relacionar, eu vou propor para vocês, relacionar nesse nosso encontro, esse encontro fundamental, tão necessário nos tempos em que vivemos, o que tem a ver feminicídio, extrema-direita e reforma administrativa. Parecem serem temas soltos, mas não são. A extrema-direita tem crescido no mundo todo, na Alemanha, na França, na Grã-Bretanha, na Itália, e tem crescido num momento em que o capitalismo tem uma nova estratégia. Nesse momento, o capitalismo, que a gente chama de neoliberalismo, que tem práticas autoritárias, neofascistas, ele está dizendo agora que, diferente da estratégia do pós-guerra, ali no meados do século passado, que era uma política defendida como sendo uma política de bem-estar social, nesse momento não tem espaço para todo mundo. E aí é preciso construir um discurso autoritário, um discurso misógino, um discurso xenófobo, de que se não... Aquele ditado que aqui no Brasil a gente fala, se não tem farinha para todo mundo, o que nós queremos? O nosso pirão primeiro. O capitalismo, ele fracassou intencionalmente no projeto de oferecer uma vida boa para todas as pessoas. O capitalismo não tem esse projeto, ao contrário, ele tem um projeto de aumentar a lucratividade dos que podem. Isso significa no Brasil que 1/3 da renda brasileira vai ser utilizada por 1% da população. Então a gente pega 1/3, divide tudo que a gente produz por 1/3 e passa só para 1%. E a gente pega 50% e dá para 10%. E aí sobram as migalhas. Então esse é o contexto que nós estamos vivendo. E nesse contexto em que a maioria está perdendo, é preciso desenvolver discursos conservadores, discursos de ódio, não em relação à ordem capitalista, machista, LGBTfóbica, capacitista, racista. Então, ao invés de responsabilizar o sistema pelas tristezas, pelas desigualdades, pelas opressões, a gente vai olhar para o lado e pensar que a culpa é nossa. Então, de quem é a culpa? A quem os homens vão atribuir a culpa pela sua vida dura? Lamentavelmente, gente, eu não sei próximo a vocês, mas no Brasil, o bolsonarismo converteu pessoas que antes eram até progressistas em pessoas misóginas, racistas, LGBTfóbicas, pessoas que passaram a acreditar que se você está mal, não é por causa do sistema, mas é porque você não pensa certo, você não empreendeu direito. Então, além de tudo, a culpa é nossa. Então, para linkar com o que eu estava falando sobre as mulheres, porque eu escolhi linkar essa fala em relação às mulheres, mas isso é válido para todas as outras opressões, o homem brasileiro, à exceção de vocês que estão aqui, que são maravilhosos, mas os homens vão acreditar que a razão das tristezas, das perdas que eles estão tendo, é por culpa das mulheres.
a vida está dura, os direitos estão sendo retirados por um programa, por um projeto de exclusão, mas é a sua companheira, sua ex-companheira, são os direitos das mulheres. Por isso que tem muito homem que está bravo contra a pensão alimentícia, que é o básico. Não é porque ele não tem dinheiro suficiente, ele não está ganhando dinheiro suficiente para honrar todos os seus compromissos e ajudar a sustentar a sua família. Mas o problema não é o salário mínimo dele, o problema dele é os 30% que ele paga de pensão alimentícia. E aí vai dizer, olha, as mulheres estão usando esse dinheiro para cuidar de si mesmas, quando a gente sabe que os que se paga de pensão alimentícia nesse país não é suficiente nem para o mais básico dessas crianças. Então, eu queria dizer isso para vocês. Nós estamos num contexto regressista, um contexto de crescimento da extrema-direita. Nos países aí chamados desenvolvidos, o problema, como tem sido explicitado pelos governos de extrema-direita, como o Trump, é o problema da migração. Isso acontece lá nos Estados Unidos, acontece na Inglaterra, acontece na França, acontece na Itália, de achar que o inimigo é o imigrante. Assim como no Brasil também, que a gente começa a achar que o problema do Brasil é o povo da Venezuela, é o povo de outros países. E a gente quer fechar, tenta criar um muro, né, para proteger aquilo que a gente está perdendo. E aí eu queria dizer, o que isso tem a ver com reforma administrativa? É dentro da mesma política. Então a gente está saindo da perspectiva de um estado de bem-estar social, que no Brasil nunca foi concreto e pleno, mas é a perspectiva que foi posta na Constituição Federal de 1988, de que a gente tem direitos. Então a gente passou a ter direitos à saúde pelo Sistema Único de Saúde. A gente sabe que tem suas dificuldades, mas compara com outros países, mesmo os Estados Unidos. Compara com outros tempos no Brasil, onde as pessoas morriam à míngua. Hoje a gente passa trabalho, a gente tem demora, a gente precisa de mais recursos para a saúde pública, mas a saúde é um direito. E em muitos aspectos a saúde é garantida pelo Estado. Para quem é pobre, porque a nossa primeira porta e única porta é sempre o SUS, mas também para quem é rico, porque quando a pessoa é atropelada, primeiro quem socorre é o corpo de bombeiros, onde não tem o governo dos coronéis, é salvo pelo SAMU. Então a gente tem a porta, a nossa boa vacina, que recentemente agora, né, mais uma vez, a política pública permitindo vacinas, como foi durante a pandemia, vacina agora contra a dengue. Então nós temos muitos avanços, estamos aumentando a nossa expectativa de vida, mas qual que é o problema? As elites do Brasil, o andar de cima, aqueles que só lucram com a pobreza do povo brasileiro, querem que nós estejamos mais vulneráveis. Para a classe dominante brasileira, quanto mais precário o trabalhador e a trabalhadora tiverem, melhor para os seus ganhos. Isso é muito interessante, muito fácil da gente compreender. Imaginem vocês se toda a educação fosse pública e de qualidade. Todo mundo prefere matricular seu filho e sua filha na Universidade Federal do que na Universidade Particular. Então, se tivesse vaga para todo mundo na Universidade Pública, só teria a educação pública. Se a educação básica fosse de boa qualidade, fosse padrão ESEBA, todo mundo ia preferir, com todas as dificuldades e lutas que a gente sabe que tem na ESEBA, mas todo mundo ia matricular seu filho e sua filha na ESEBA. Se a saúde pública fosse melhor ainda do que é, ninguém teria plano de saúde. Se a previdência pública fosse garantidora de direitos, não tinha os planos privados de previdência. Então, gente, a gente precisa entender que tudo isso é um projeto. E a reforma administrativa, ela vem para isso. A reforma administrativa vem para apertar ainda mais o serviço público, acabar com os concursos públicos, acabar com a estabilidade, porque o servidor e a servidora estáveis são aqueles e aquelas que têm condições de fazer o enfrentamento aos governos e aos patrões. Então, não tem jeito de ter serviço público de qualidade, sem condições de trabalho, sem estabilidade, sem respeito aos concursos públicos. Então essa é a nossa luta nesse momento.
Nós conseguimos barrar a PEC 32 durante o governo Bolsonaro e nós precisamos, é tarefa histórica nossa, barrar essa reforma administrativa nesse momento. Nós enfrentamos um Congresso que é um Congresso conservador, um Congresso inimigo do povo, inimigo da classe trabalhadora, um Congresso que só quer aprovar pilantragem. Então, um grande desafio nosso também, companheiros e companheiras, aproveitando esse nosso encontro aqui, tão importante, é dizer que nós temos que ir para cima dos parlamentares, aqui da nossa região pelo menos. E diga-se de passagem, com poucas exceções, né? Acho que temos aí a Dandara, com quem temos que chamar para construir pautas conjuntamente, defender a nossa categoria, então temos que pedir a ela posição sobre isso, mas nós temos aqui na região só inimigo. Não só inimigo, mas muitos inimigos. Então, nós precisamos ir para cima, por um lado, desse Congresso já eleito, e por outro lado, gente, nós temos que fazer uma limpa nesse Congresso no ano que vem. Porque se a gente continuar com esses representantes, os nossos direitos, como servidores e servidoras, estão ameaçados, e como diz a nossa campanha, se é ruim para os servidores e para as servidoras, pior ainda para o Brasil, porque nós é que estamos lá na ponta, na vacina, no atendimento médico hospitalar, no SUS, no CAPES, nas escolas, na alimentação, na assistência. Então nós precisamos, quem sabe a gente fazer o compromisso de levar a palavra contra a Ana Paula, levar a palavra contra o Zé Vitor, levar a palavra contra o Leonídio, que está votando pela privatização da água, levar a palavra contra todos esses que são inimigos da classe trabalhadora, porque votam contra os nossos interesses. Então é muito importante que, nesse final de ano, a gente não arrede o pé, que a gente siga na luta, porque eles estão procurando no Congresso Nacional apensar a PEC 38 a outras PECs e não precisar passar por comissões e isso ser votado de uma hora para outra. Em relação ao governo, o Mário já colocou, o governo Lula é o governo que nós temos, é um governo de frente amplíssima, que precisa sinalizar mais com compromissos com os setores que elegeu esse governo. Então nós elegemos o governo Lula para defender as universidades públicas, para melhorar as condições de trabalho, e infelizmente nesse aspecto está muito a desejar, porque os orçamentos das universidades, eles são orçamentos que ficaram fixos lá em 2016. É muito triste a gente ver a nossa universidade suja, é muito triste ver a nossa universidade, eu pela primeira vez não tive dinheiro para fazer trabalho de campo com os estudantes. Então a gente precisa, nesse processo eleitoral agora, que virá, construir uma unidade muito grande do campo popular, independente se você é do PT, se você é do PSOL, se você é do PCB, do PCdoB, mas nós precisamos dizer qual é o programa que nós queremos. Por que nós elegemos um governo de frente popular? Nós elegemos para avançar na democratização das comunicações, na reforma agrária, na aquisição de direitos. Então nós vamos construir isso de uma forma muito firme, porque nós podíamos estar pior, evidentemente, no governo Bolsonaro, mas nós, se fosse eleito Bolsonaro, tivemos um grande avanço e até uma certa sorte de contar com o judiciário, porque em geral o judiciário é o poder mais conservador e nesse momento a nossa situação é tão difícil que nós estamos dependendo do judiciário. Então foi importante parar esse golpe, foi importante condenar Bolsonaro, foi importante que ele tenha sido preso, mas se a gente não conseguir eleger outro Congresso, e se a gente não conseguir um governo progressista na próxima eleição, eles podem anistiar Bolsonaro e o campo progressista ficar muito enfraquecido. Então as lutas e as tarefas, elas são enormes. E, por último, eu queria dizer que é muito importante que, apesar das inúmeras dificuldades, a gente siga acreditando que mudar não só é possível, como é absolutamente necessário. A gente vive uma crise muito grande, especialmente entre a juventude, e talvez por isso a gente, nos nossos movimentos, tenham menos jovens. Então fico feliz aqui com a presença também da juventude, porque hoje é mais fácil uma pessoa acreditar que o mundo vai acabar do que o capitalismo vai acabar. Então essa ideia de que o mundo não pode ser mudado, que tudo que está aí vai continuar dessa mesma maneira, tem feito a gente recuar na construção
de coletividades para mudar esse mundo. Então, encontrar, construir junto, construir unidades, construir pontes, me parece ser a coisa mais importante a se fazer nesse momento. E nesse sentido, a coordenação do Sintete e toda a categoria está assim de muito parabéns, porque não é todo movimento, quase nenhum movimento está conseguindo reunir gente para propor uma mudança e a construção de um mundo que pode ser, com certeza, muito melhor do que está aí. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por me ouvir.